Olá pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro curso online sobre Ayurveda. Eu quero compartilhar com vocês os conceitos fundamentais, o que é o Ayurveda. E lógico, né, assim, todo mundo que faz isso coloca um pouco também da sua própria visão, da sua própria impressão, isso é natural, é normal. Mas também vamos compartilhar alguns dados que são históricos, que são científicos, né, sobre a fundamentação desse grande sistema, né, um sistema de medicina ou um sistema de métodos e práticas voltados para a saúde, que é o Ayurveda. Nós temos assim várias traduções do que é o Ayurveda. A própria palavra Ayurveda, ela tem uma raiz, né, do sânscrito, que significa a ciência da vida, ou a ciência da dinâmica da vida. Outros livros trazem assim como conhecimento dos ciclos da vida, né? O que já mostra que o Ayurveda, na verdade, não é uma medicina como a gente conhece aqui no Ocidente. Uma medicina, muitas vezes, a gente pensa assim num sistema de tratamento, né, de doenças, né? Ou um tratado de medicamentos e doenças, né? O Ayurveda é muito mais do que isso. Hoje nós sabemos que o Ayurveda está assim, se expandindo no mundo todo, né? Mas ele é um sistema de origem indiana, né? Nasceu da Índia, há mais ou menos 5.000 anos, né? Segundo os textos, segundo os dados arqueológicos, né? E o que é mais interessante é que ela nasceu há 5.000 anos na Índia, continua viva na Índia, mas vem se expandindo por todo o mundo. E esse é um negócio interessante a gente pensar por que hoje o Ayurveda está se expandindo de uma forma assim particularmente forte, né, nos dias atuais. Nós estamos vendo assim em todo o mundo um movimento de crescimento, de ampliação do Ayurveda, né? E eu vejo que é exatamente por ser um sistema completo de métodos, né, de técnicas, de práticas, de conceitos voltados para a saúde como um todo, para a vida das pessoas como um todo, é que o Ayurveda vem respondendo à grande necessidade do mundo atual, né, que é as pessoas se sentirem bem, saudáveis, né, e não apenas controlando doenças. Então, nesse aspecto, o Ayurveda extrapola esse conceito de controlar doenças, né? Mas para propor, assim, a busca pela saúde, a prevenção, a promoção da própria saúde, né? Então, isso me chamou a atenção assim, de uma forma muito intensa, porque foi uma coisa que eu sempre busquei, sempre me interessei por isso, né? Dentro da medicina, estar buscando algo que promova a saúde, algo que previna as doenças mesmo, no plano individual de cada pessoa, né? Quando a gente pensa assim, quando a gente fala em medicina, na prevenção da medicina ocidental, logo a gente pensa em que? Em vacinas, né? Ou em sistemas coletivos, né, de ação coletiva. Mas no plano individual, falta, né, o conceito na medicina moderna, o que cada pessoa deve fazer para prevenir. Muitas vezes, quando se fala em prevenção, nós estamos falando, na verdade, em detecção precoce, não é? Prevenção do câncer de mama, é detecção precoce, né? E assim por diante, né? Então, vários tipos de prevenção, ou são detecção precoce, ou são prevenção de complicações. Vamos fazer uma prevenção de infartos, prevenção de derrames, né? A pessoa já está enferma. Então, o Ayurveda tem esse conceito de um diagnóstico anterior à doença. Não é interessante isso? Quem conhece um pouco de Ayurveda já sabe que o diagnóstico ayurvédico pode começar realmente na prevenção, né? Imagina assim o conceito de diagnóstico preventivo, né? Antes de aparecer realmente uma enfermidade. Então eu vejo assim que o Ayurveda responde a essa necessidade. Porque se nós pensarmos bem, grande parte das pessoas ou já passou por essa experiência, ou conhece alguém que passou por uma experiência, de ir aos consultórios médicos e ouvir assim, não, você não tem nada, seus exames estão normais. Mas a pessoa diz, mas eu não estou me sentindo bem.
Estou sentindo isso, aquilo outro, né? Não, mas você não tem nada. Talvez você esteja nervosa, talvez você esteja nervoso, toma um remédio, calmante, né? Se piorar, você retorna. Né? Vai piorar? Vai, né? Por que vai piorar? Simplesmente porque a pessoa não sabe o que ela está fazendo de errado ou de equivocado, que está conduzindo ela para um estado de mal-estar, né? De indisposição, de falta de energia, de adoecimento. Ela não sabe o que está fazendo de errado, então ela vai continuar fazendo algo errado, né? Se ela não mudar nada, e vai piorar. Aí depois que já apareceram alterações nos exames, sim, agora sim, ó, finalmente você está doente, agora sim, vamos tratar. Né? Se for uma doença aguda, ótimo, né? Toma uma coisa ali rápida, né? Um antibiótico, um anti-inflamatório, um corticoide, um negócio, né? Mas se for uma doença de natureza crônica, aí vem a segunda decepção. Né? Primeiro não tinha nada, espera para ver se piora. Bom, piorou, e agora? Agora deu uma coisa aqui. O que é? Olha, assim, é uma doença que nós não conhecemos a causa, não temos a cura, mas você tem que tomar esse medicamento a vida toda. Não é? Isso é uma realidade dentro da medicina ocidental moderna. Né? Grande parte das enfermidades crônicas, degenerativas, não tem uma causa específica conhecida. Não tem um tratamento curativo. Mas tem o quê? Um tratamento paliativo, um medicamento que deve ser tomado ao longo da vida. Né? Tem um colega meu que é mais radical, ele já diz assim, você tem que tomar esse medicamento até 7 dias depois de morto. Já para fechar a questão, né? O paciente nunca mais vai perguntar até quando ele vai tomar. Né? Então é muito comum isso. E isso, assim, na verdade, se torna uma angústia para muitas pessoas. No mundo inteiro. Uma busca de algo que realmente possa ajudar a pessoa a prevenir, a se equilibrar. Né? E sabe o quê? O Ayurveda, como eu falei, é uma ciência de 5.000 anos. Os conceitos fundamentais são antigos. Né? Os princípios fundamentais são, assim, imutáveis. Mas a evolução que o Ayurveda vem tendo dentro do aspecto científico também é muito grande. Né? Por isso que a gente coloca assim, ó, na verdade o Ayurveda seria uma ciência eterna. Né? Eu acho muito bonito isso, aí que eu vou falar um pouco sobre essa forma como o Ayurveda é visto, né, no seu país de origem. Né? Na verdade ele foi encontrado como sendo um dos ramos dos Vedas, né, da literatura védica, né? Talvez do Rig Veda ou do Atharva Veda, que já mostra que ele é uma ciência que vem dentro de um corpo filosófico, né? E não de um corpo religioso, mas sim de um corpo filosófico. Um tratado sobre a vida. Né? E no Charaka Samhita, que é um texto clássico, fala que ele vem sendo passado de geração a geração desde a eternidade. Então eu acho muito interessante assim, como é que surgiu o Ayurveda. Né? Olha só como é na visão na Índia, né, no seu país de origem. O Ayurveda teria sido originado pelo próprio Brahma, né, que é o criador do universo. Então, antes da criação do universo, Brahma criou o Ayurveda. Não é interessante isso? Isso faz parte assim de uma mitologia, né, do Ayurveda. Então, ele seria eterno, né, porque ninguém sabe quando ele não existia. Não é? E é interessante a gente pensar nisso num conceito de medicina. Se alguém for fazer uma história da medicina, quando surgiu a medicina? Bom, eu acho que quando os animais começaram a comer plantas assim, né, os homens olharam e falaram assim, esse animal está comendo aquilo por algum motivo, né? E eu vou ver o que acontece, né? Se eu usar essa ou aquela erva, aquela planta. Quer dizer, começou junto, né? Na visão do Ayurveda, algo já vinha de inspiração, né? Interessante ver essa visão, né, que o Ayurveda começou junto com a humanidade, ou até anterior à criação do universo. Né? A gente não tem esse conceito aqui, né? Eu fico imaginando assim, já conversei isso com colegas, né, que
compartilham do mesmo sentimento. Imaginem se os portugueses, quando chegaram aqui, imaginem que eles não fossem exploradores, não fossem conquistadores. Imaginem que eles fossem pesquisadores, cientistas. Né? Eles chegavam aqui, naquela época, né, e viam aqueles índios, né, aquelas etnias todas. E, em vez de explorá-los, eles fossem estudá-los. Né? Então, eles iriam ver que eles tinham, como sabemos hoje, um sistema de medicina. Ou como a gente fala hoje, uma racionalidade em termos de saúde. Né? A professora Madel Luz chama isso de racionalidade médica, ou racionalidades médicas. E a gente está tentando transformar isso assim, em racionalidade em saúde, né? Para ampliar mais, né? Para sair um pouco do foco médico, mas de toda a área da saúde. Então, uma racionalidade em saúde, que é o quê? Uma forma de compreender o que é a saúde, o que é o adoecimento. Uma forma de como diagnosticar que doença é aquela. Uma forma de compreender o funcionamento do corpo humano, de como ele adoece, como ele reage. Uma forma de compreender como tratar aquilo, que tipo de coisas usar, alimentos, ervas, técnicas, procedimentos, tal. Isso é uma racionalidade em saúde. Que tem um corpo, né? Que tem um corpo. Por que a doença surge? O que é a doença? De que é formado o nosso corpo? Como ele reage? Como ele funciona? Como é ele normal? Como é ele adoecido? O que fazemos para prevenir? O que fazemos para tratar, recuperar? Isso é racionalidade. Assim como nós temos a nossa própria medicina moderna, tem uma racionalidade, né? Todo um corpo de conceitos em torno disso. Assim como é a homeopatia, assim como é a medicina chinesa, assim é a medicina antroposófica, né? Também é outra racionalidade. O Ayurveda é milenar. Então, nossos povos também aqui, nossos índios, né? Nossas etnias também tinham isso. Mas foram o quê? Dizimados, aculturados, catequizados. Né? E toda uma outra cultura foi imposta. Todo um outro conceito foi sobreposto. Mas nós estamos fazendo aqui um exercício de imaginar que não tivesse sido assim. Né? Na verdade, eles foram estudados. Né? Então, aquele sistema, aquela racionalidade que os índios tinham, seria o nosso Ayurveda. Aí a gente ia escutar essas coisas aqui. Né? Bom, nossa, vocês têm uma racionalidade aqui, né? Vocês têm um sistema, não é, de medicina. Como é que vocês descobriram isso? Algum conceito ligado a uma mitologia, né? Iria surgir, como tem, né? Hoje nós estamos tentando fazer o quê? Um resgate disso, né? Tem muitos estudos, né? E fazem um resgate, né, que é da etnomedicina, a medicina étnica. Né? Tem estudos de etnobotânica, de etnofarmacologia, né, de etnomedicina, resgatando isso. Então, nós encontramos fragmentos disso em diversas etnias. Né? Então, nesse exercício que nós estamos fazendo, nós teríamos um Ayurveda sistematizado aqui, com outro nome, né, com outros princípios, mas com essa filosofia, né, de algo que trouxe aquilo, né, e que originou tudo aquilo. Agora vamos fazer assim uma outra imaginação, assim, para a gente entender realmente o que é o Ayurveda na sua origem. Fizemos essa imaginação de que nós teríamos um Ayurveda aqui das nossas etnias, né? Um Ayurveda amazônica, um Ayurveda do Cerrado, um Ayurveda da Mata Atlântica, teríamos nossos Ayurvedas aqui. Talvez a gente unificasse tudo num Ayurveda brasileiro. Isso não ocorreu? Ótimo, né? Nós vamos resgatar. Agora vamos imaginar outra coisa. Vamos imaginar assim no conceito cristão. Num conceito cristão. Se a gente tivesse uma visão de um conceito cristão em relação a essa racionalidade, a gente diria assim, se fosse dentro de um conceito cristão, Deus criou
o Ayurveda. E Deus passou aquilo para os anjos. E os anjos trouxeram para a Terra. E aqui na Terra, os anjos encontraram seres santificados, santos, que viviam aqui na Terra. E transmitiram para os santos todo o conceito da medicina. E os santos fizeram discípulos. E os discípulos foram os primeiros médicos. Né? A gente tem isso não em relação à medicina, né? A gente tem isso em relação a um outro texto sagrado, né? Que fala de conceitos espirituais. Não é bem assim? Né? Os anjos não estão descritos que vieram e se comunicaram e com seres especiais, depois santos e discípulos, né? Profetas, tudo isso, né? Imaginem, na visão do Ayurveda, no seu país de origem, isso acontece em relação a esses textos clássicos do próprio Ayurveda. Uma ciência para a vida. Né? Todos os aspectos relacionados à vida. Né? Os hábitos saudáveis ou insalubres, comportamento saudável ou insalubre, né? Alimentação, né? Uso de plantas medicinais, técnicas corporais, massagens, né? Técnicas psicofísicas. Tudo isso foi trazido, né, para ensinar a humanidade como viver bem, viver de forma saudável, como prevenir, como promover a saúde. Né? Acho que essa analogia dá para a gente ter uma noção assim, da profundidade que é o Ayurveda no seu país de origem. Né? Isso faz parte, então, assim, de uma visão mitológica, né, que é inevitável que ela exista, né, em coisas que são milenares, ancestrais. Né? Eu acho isso fantástico, acho isso muito bonito. Né? E valorizo isso e respeito isso. Né? Agora, na minha visão, a gente pega isso, né, e coloca aqui numa prateleira, como algo lindo e maravilhoso. Né? E aí a gente vai fazer um outro enfoque. Já do Ayurveda, que persiste ao longo do tempo, que resiste a vários ataques, inclusive da colonização inglesa, né, que evidentemente, como nós sabemos, não queria que subsistisse nada daquela cultura milenar, primitiva, e que tudo fosse imposto como agora o novo, o civilizado, o moderno, né, como aconteceu aqui também, lá também aconteceu. Né? Sabemos também que o movimento que Gandhi fez de libertação, na verdade, o Gandhi não incluiu o Ayurveda naquele movimento. O Ayurveda continuou esquecido naquele movimento de libertação, porque não era, na verdade, o Gandhi também foi educado na Inglaterra, depois ele foi para a África do Sul, então ele tinha um grande movimento político, né? Depois até filosófico. Mas ele não teve essa questão do Ayurveda, da saúde, da medicina. Ele valorizava muito a medicina moderna também, ocidental. Então o Ayurveda continuou esquecido, ali nos seus focos, né? Como é ainda hoje, tem os focos do Ayurveda que subsistem, que persistem, que resistem ao longo do tempo. Agora, como eu falei lá no começo, de um certo tempo para cá, a ciência moderna descobriu o Ayurveda. Não é? E aí nosso questionamento passou a ser outro. Falei, nossa, como é que esses caras, há tantos mil anos, falavam coisas que hoje a física quântica explica? Coisas que nem a física mecânica conseguiria explicar, como não explicava. Né? E a física quântica vem mostrando, nossa, o que eles estão falando aqui é ultramoderno. A gente precisa estudar mais física quântica para explicar mais isso. Né? Isso abriu também a perspectiva da ciência moderna para se estudar. Por exemplo, as plantas medicinais ayurvédicas, estudadas do ponto de vista científico, comprovam, assim, a grande maioria das indicações que são propostas. Quando você estuda as plantas ayurvédicas do ponto de vista da fitoquímica, por exemplo, a química das plantas, elas são maravilhosas. Né?
E o que o Ayurveda fala sobre os seus usos, as suas indicações, em grande parte tem uma confirmação assim assustadora para imaginar como é que esses caras tinham essa percepção. Então, todo o sistema de corpo conceitual do Ayurveda hoje é entendido, é explicado, né? E as coisas de hábitos de vida que o Ayurveda propõe já estão sendo incorporados há muito tempo no tratamento, na prevenção, né? Hoje nós temos assim várias reportagens aí falando sobre médicos que são ganhadores de prêmio Nobel, que já estão independentes na vida, né? Chega na imprensa e fala: a ciência conhece os meios de prevenção e de cura de doenças, só não tem interesse. A indústria farmacêutica não tem interesse, né? Quem sou eu para falar isso, né? Mas o Dr. Richard Roberts, que é um ganhador de prêmio Nobel de 2008, ele fala isso, né? E tem vários outros que estão ali no meio, né? Se eu vou falar isso, vai parecer o quê? Uma teoria da conspiração, né? Mas para uma pessoa que está lá no meio, está lá dentro e fala isso, né, já tem um peso de alguém que está por dentro, né? E, na verdade, já existem evidências sobre isso. Que, por exemplo, as doenças crônico-degenerativas têm, sim, prevenção e têm mecanismo de reversão, de cura, né? Não se divulga tanto isso porque não se tem tanto interesse, né? E eu, tendo acesso a algumas dessas pesquisas, uma vez conversei com um professor meu. Professor, você conhece aqui esse cardiologista americano que está dizendo que ele tem pesquisas que comprovam que é possível, sim, reverter a hipertensão arterial e curar a pessoa, né? Dr. Dean Ornish. Várias pesquisas publicadas em revistas de primeira linha. Você conhece, professor? Conheço. Ele é sério? Ele é muito sério. As pesquisas são de qualidade, são boas, sim, foram publicadas nas melhores revistas, de alto critério científico. Então ele propõe que mudanças dos hábitos de vida, atividades assim, ele propõe assim como yoga, meditação, alimentação mais próxima possível do vegetariano, né? Apoio, suporte emocional, relações sociais saudáveis, ele faz uma dinâmica em relação a isso. E vai mostrando que é possível reverter. Ele começou com hipertensão arterial, depois ele passou para diabetes, agora está tratando outras doenças crônico-degenerativas. Sim, ele é muito bom. Mas, professor, então por que isso não transformou todo esse sistema que a gente tem aqui de continuar tratando doença? Toma remédio a vida inteira, faz esse exame aqui todo dia, Aí ele falou: porque as pessoas não querem saber de mudar seu estilo de vida. Isso fica parecendo uma religião, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que comer assim, tem que comer assim. As pessoas não querem isso, não. As pessoas querem um remédio, querem uma cirurgia. Bom, eu até, num certo ponto, concordo com isso. Agora, eu vejo que a grande responsabilidade nossa, enquanto profissionais de saúde, deveria ser atuar para transformar isso. Para que as pessoas entendam, né, que elas não precisam estar limitadas dentro de um caixote de doença e ficar tomando um medicamento a vida inteira. Elas podem ser mais, e podem fazer mais, e podem se melhorar mais, né? E eu acredito, se todos os profissionais de saúde estivessem falando essa mesma linguagem, as coisas mudariam, né? Como vem mudando em alguns aspectos, né? Por exemplo, assim, antigamente, vamos dizer aí, 50 anos atrás, quantas academias existiam, né? Eu, quando era estudante, eu me lembro, em Goiânia, eu era estudante de medicina, eu pegava uma bicicleta que praticamente eu cruzava a cidade para ir numa academia. Andando de bicicleta, assim, quilômetros para achar uma academia que tinha lá longe. Hoje você sai, você tropeça na academia, na esquina, tropeça no outro, né? As praças tem academias públicas, né? Todo parque tem um caminhada, tem ciclovias, porque o conceito de que é importante se movimentar foi crescendo, né? A alimentação não vem mudando? A importância da alimentação. Eu me lembro também, antigamente, eu falo isso, as pessoas acham que é brincadeira, mas não é piada, é verdade. Antigamente, quando eu era ainda estudante, no hospital tinha 2 tipos de dieta para o paciente internado, dieta zero e dieta livre.
Vai operar a dieta zero, não pode comer. Depois que operou, começou a movimentar o intestino e tal, dieta livre. Hoje, não é diferente? Dieta hipossótica, hiperproteica, hipoproteica, hipercalórica, hipocalórica, todo tipo de dietas de nutrição funcional, porque a importância da alimentação foi crescendo. Né? Outro dia a gente entrou numa loja de alimentos naturais, né? A vendedora veio me apresentar, você já conhece a manteiga ghee? Os benefícios da manteiga ghee, falando para mim, eu olhei para ela e falei, já ouvi falar, interessante, deixa eu ver, pode... Quanto é? É tanto. Falei, eu acho que eu vou tentar fazer em casa. Porque já virou uma modinha manteiga ghee, né? Que, para quem ainda não sabe, né, é a manteiga clarificada, a manteiga purificada, milenar do Ayurveda, que hoje vem ganhando o quê? Campo devido às pesquisas científicas. Né? Assim como muitas ervas indianas do Ayurveda. Né? Agora, uma coisa maravilhosa para nós aqui, brasileiros, é que as nossas plantas brasileiras, nossas conhecidas, né, nossas amigas aí, seja das hortas, dos canteiros ou da cozinha, né, dos condimentos, são também ayurvédicas. Isso é um grande privilégio. A nossa farmacopeia é muito parecida com a farmacopeia indiana. Isso torna para nós assim, muito fácil trabalhar com o sistema ayurvédico. Né? Porque aí eu quero entrar num outro ponto agora, né, que eu falei que já a gente colocou aqui, né, o Ayurveda como mitologia, né, como história, né, como toda essa visão mitológica, né, ou também emocional, né, que faz parte de uma histórica grande, né, de 5.000 anos. E vamos falar do que o Ayurveda conquistou em termos de reconhecimento científico. Né? O Ayurveda hoje conquistou em termos de reconhecimento científico um status também de um método, né? Um sistema completo, uma racionalidade em saúde completa, composta de métodos, conceitos, um corpo conceitual, né? Práticas, técnicas, orientações, medicamentos naturais, voltados para a promoção da saúde, para a prevenção de doenças e também para o manejo de pessoas enfermas. Né? Então, o Ayurveda hoje é visto assim, como um método. E como um método, então, ele sai do seu local de origem, como um método, e pode ser aplicado em qualquer lugar do mundo, como vem acontecendo. Na Europa, oriental, ocidental, nas Américas, né? No Norte, Central, América do Sul. Né? Vem expandindo, ele vem ganhando espaço, enquanto método. Então, nós deixamos aqui a Índia, né? Com seus conceitos e mitologia, né? Com a sua cultura, que é lindo, né? Eu acho fantástico. Mas ele se transporta como um método, então agora desapegado da mitologia, desapegado da cultura indiana, e viaja para todo o mundo, podendo ser usado em qualquer país. E o que é muito interessante, que um dos conceitos fundamentais do Ayurveda é que o método deve ser utilizado respeitando as características do lugar, respeitando a característica das pessoas. Né? Então, se nós vivemos no Brasil, nós vamos respeitar nossa cultura. Ou até hoje em dia, né, com essa questão da globalização, vamos respeitar a cultura de cada um. Né? A cultura de cada um. A religião de cada um. A fé de cada um. Os princípios filosóficos de cada um. Né? Vamos também
utilizar os recursos do local. Então vamos usar nossos recursos, né? Nós temos que conhecer os nossos alimentos de acordo com o método ayurvédico, como usá-los na prevenção e mesmo no manejo de pacientes, de pessoas enfermas. Nós não temos que importar comida da Índia. Nós temos que reconhecer os nossos alimentos e classificá-los dentro do método ayurvédico e aplicá-los de acordo com o método ayurvédico. Assim também com as nossas plantas. Temos que conhecer as nossas plantas. Aí entra o nosso grande privilégio de muitas das nossas plantas são também ayurvédicas, ou seja, já foram bem estudadas no método ayurvédico, na farmacologia ayurvédica. Que nós vamos ter uma aula sobre isso especificamente, né? Nas próximas aulas vamos falar sobre a farmacologia ayurvédica. O estudo das plantas medicinais na visão do método ayurvédico. Isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, utilizando as plantas daquele lugar. Então, nesse aspecto, o Ayurveda, apresentado como um método, ele se torna também científico. E foi o que trouxe para o Ayurveda um status hoje de reconhecimento em vários lugares do mundo, como, inclusive pela Organização de Saúde, como um sistema, como uma racionalidade em saúde que deve ser expandido, ensinado, pesquisado e aplicado especialmente em atenção primária. Isso é o que diz a Organização Mundial de Saúde no seu programa de medicinas tradicionais. Medicinas tradicionais, né, que fazem parte de tradições dos povos. Né? Assim como a gente vem tentando também resgatar a medicina dos nossos povos. Né? Então, o Ayurveda é uma medicina, ou é um sistema, uma racionalidade tradicional. Né? Então, nós devemos fazer isso, estudar nossos alimentos, nossas plantas, nossos recursos, classificá-los de acordo com esse método e utilizá-los de acordo com o método do diagnóstico ayurvédico. Então, o Ayurveda enquanto método. Né? Então, como eu disse, assim, não é necessário que a gente esteja todo o tempo fazendo referência ou reverência ao aspecto mitológico, cultural, indiano do Ayurveda. Não é necessário que a gente utilize as coisas da cultura indiana ou que tem na Índia. Não é necessário mudar o nome para um nome indiano, vestir de indiano, falar indiano. Não é necessário. Né? Mas se a pessoa também gosta e acha legal, muito menos é proibido. Né? Ou, vamos recriminar isso. Não, é legal também. Né? Eu acho bom, acho bonito. Né? Acho também uma forma de reverência. Né? Mas a gente vai falar isso depois da segunda aula, como o Ayurveda também foi levado para outros países como método, foi como chegou para mim, por exemplo, assim como para outras pessoas. Chegou para mim como método, né? E não como uma cultura indiana, ou como uma mitologia indiana, né? Ou como, vamos dizer assim, uma ciência que vem junto com uma religião. Não foi assim que chegou para mim, assim como para muitas pessoas. Né? Mas para quem chegou assim, ótimo, né? Legal, não tenho nada contra. Né? Pelo contrário, né? Trabalho com muitas pessoas assim, acho legal, acho bonito, não tem problema. Né? Esse não é um problema. Né? Se há problemas, são outros, mas não esses. Mas o modo como a gente trabalha também, eu vejo, né, dessa forma, tem mais possibilidade de atingir, ou melhor, de abranger mais pessoas. Porque nós estamos, então, apresentando como um método, né, que pode ser absorvido em qualquer tipo de cultura, em qualquer tipo de religião, em qualquer tipo de filosofia. Não depende disso. Né? Um grande exemplo também é a meditação. Né? A gente pode meditar, por exemplo, com um incenso indiano, né? Sentado na posição de lótus, ouvindo um mantra, né? E cantando um mantra indiano.
dentro de um templo indiano, né? Ou você pode meditar sentado na praça, né? E utilizar uma técnica científica, né? A meditação também ganhou esse status, não é verdade? Assim como também yoga, não é? Tem muitos métodos de yoga. Você pode fazer yoga reverenciando um altar com um mestre, né, cheio de flores e incensos, né, e músicas indianas, né, e ter um baba, ter um mestre e tal. Ou você pode fazer yoga numa academia, que tem um bom instrutor, né? Isso é a beleza, né, do desenvolvimento, né? O problema não é esse, né? Daí não tem nenhum problema, né? Como eu falei anteriormente, o problema pode estar em outros aspectos, né? Pode estar em a pessoa, né, inventar da cabeça dela coisas e botar nomes, né? Aí é outra história, né? Que não é o nosso ponto aqui, né? O que nós estamos falando aqui são dois aspectos do Ayurveda, né? Na sua origem e enquanto um método, né? Então, assim, como dizia o meu professor, você não precisa tomar chopp quente nem comer chucrutes para fazer homeopatia. Não precisa puxar o olhinho e chamar Xing Ling para fazer acupuntura, né? Você não precisa tomar chá às 5 da tarde, né, vestido de lorde, para fazer florais de bar, né? Assim também você não precisa ser, né, para fazer Ayurveda. Não é necessário, né? Então, colocando assim, agora o Ayurveda como um método, enquanto um método que pode ser aplicado em qualquer parte do mundo, né? Respeitando os valores, a cultura, hábitos, né? Eu respeito os seus hábitos, porém, se você transformar ou mudar esse por aquele, dentro do seu, né, arsenal de hábitos da sua cultura, né, você pode se equilibrar melhor, né? E vamos utilizar tais e tais plantas com esse objetivo, né? Então é isso que a gente está colocando, né? Apesar desse tempo de 5.000 anos, né, nascido na Índia, né, ele acompanha uma evolução científica. E essa inserção do Ayurveda no meio acadêmico moderno, né, tem várias pesquisas hoje, né, é uma vitória, né, sobre os preconceitos e o separatismo, né, que tem dentro da ciência. Muitas vezes, eu vou dizer assim, né, não raro, a gente encontra um profissional de saúde da medicina ocidental dizer: eu não acredito nisso. Não, peraí. Por quê? Porque não tem base científica. Não, peraí. Eu não acredito, não combina com não tem base científica, né? Não combina. Eu não acredito é um campo, né, da fé, da crença. Então, não tem base científica por quê? Você estudou? Você foi atrás? Você pesquisou? Você analisou? De uma forma aberta e neutra, né? Eu gosto muito de citar o Dr. Nestor Shore, que é um grande pesquisador, nefrologista da Unifesp. E ele deu uma palestra para nós uma vez sobre quebra-pedra, num curso de fitoterapia para médicos, em Curitiba. E ele falou assim: eu não sou fitoterapeuta, não trabalho com plantas medicinais, muito pelo contrário, eu trabalho no ambulatório, no Unifesp, não sei o quê. De tanto ouvir os pacientes falando que tomavam chá de quebra-pedra para eliminar cálculos urinários, litíase renal, e com muita vontade de falar assim: para com essa bobagem, que isso não funciona, isso é uma mesinha. Mas meu espírito científico não me permitia fazer isso sem ter uma comprovação. Então aquela vontade de falar era freada pelo meu espírito científico. Eu não posso falar porque eu não posso provar. Então eu tinha que engolir falando aquilo e tal. E um dia eu falei: eu vou fazer uma pesquisa, vou conduzir uma pesquisa e vou provar que não funciona. Quando eu provar que não funciona, o primeiro que vier falar para mim: estou tomando chá de cabelo, não funciona. Eu testei e comprovei. E assim ele foi fazer a pesquisa
dentro de um espírito científico, honesto, tão honesto que ele fez com um chá. Se ele tivesse, eu imagino, né? Se ele tivesse uma migalha de dúvida que aquilo poderia funcionar, talvez ele pensasse, bom, vou fazer com um extrato padronizado, vai que funciona, eu vou fazer uma patente. Mas não, ele tinha um espírito científico tão aberto e tão convicto de que não ia funcionar que ele fez com um chá. Só que ele viu que estava funcionando. O que ele fez? Ele maquiou a pesquisa para dizer que não funcionava? Não, ele foi um cientista verdadeiro. Conduziu a pesquisa de uma forma honesta e comprovou que funciona. Então ele mudou o ponto de vista dele original. Ele não fez a pesquisa para provar o ponto de vista dele, né? Ele estava aberto. E depois disso ele fez várias pesquisas para mostrar por que funciona. Como pode ser isso? Vamos descobrir como funciona. E foi, assim, existem várias pesquisas de alunos dele, dissertações de mestrado, teses de doutorado de alunos dele, até com microscopia eletrônica, para ver o que acontece com o cálculo. E ele comprovou que realmente funciona, como está descrito. Inclusive no Ayurveda também, né? Para surpresa de muitos, né? Quebra-pedra, né? Que é uma plantinha que nasce aí nos cantos de muro, né? Qualquer fresta de calçada. É uma planta ayurvédica também, descrita lá nos textos ayurvédicos clássicos. Nós podemos utilizá-la também de acordo com o método ayurvédico, que amplia muito o uso dela, que é muito interessante isso, né? Então essa vitória que o Ayurveda teve em relação aos preconceitos vieram através das pesquisas científicas, né, que foram comprovando as suas ações. E como eu falei, a OMS também considera como um sistema de saúde completo, eficaz, eficiente, né? A relação custo-benefício com a Ayurveda pode ser muito boa. Pode ser muito boa. Ainda não é verdade? Muitos tratamentos ayurvédicos são o quê? Caros, né? Ainda. Por quê? Porque ainda estão muito restritos. As coisas ainda estão caras, né? Mas potencialmente pode ser muito barato, né? Depois eu quero na próxima aula nossa, no próximo vídeo, falar um pouco sobre a experiência que eu tive com as primeiras consultas com os Vaidyas, quando a gente não tinha nada ainda no Brasil de Ayurveda. Como de forma simples e extremamente barata, a gente conseguia tratar e acompanhar várias pessoas, né, de uma forma altamente eficaz. A gente vai falar disso depois no próxima aula, né? Então, voltando aqui a esse conceito, que vai nos dar uma visão mais ampla do que realmente é o Ayurveda. Tínhamos comentado, né, que dois radicais aqui, Ayus, vida, e Veda, conhecimento. Então seria assim a visão, a ciência da vida, o Ayurveda. Mas assim, olha só essa palavra vida. A gente passa pelas nossas faculdades da área da saúde, né? Passei por uma faculdade de medicina, vou dizer, 10 anos, né? Entre formar e especialidade. E a gente nunca sentou para discutir o que é a vida. Até discutimos o que é morte, né? Do ponto de vista... antigamente era o coração que parava, né? Agora é o cérebro, né, que tem que parar, né? Aí morreu, né? Isso até a gente discute, mas o que é a vida? Né? O Ayurveda diz uma manifestação complexa, que combina corpo, sentidos, mente, e tem esse radical aqui, Atma, né? Alma, espírito, né? Que a gente poderia chamar de energia. Aí alguém assim, bem materialista, fala assim, não acredita em energia. Fala, não, peraí. Você não pode pedir eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, nem tomografia. E até a física clássica explica que a gente tem energia. Para acender lâmpada até. Conecta a pessoa, ela acende uma lâmpada. Então, definitivamente, sim, nós temos energia. E essa energia aí é que se esvai quando a pessoa morre. Porque o eletroencefalograma não produz mais sinal de energia, né? Então, tá bom, energia a gente tem. Você quer dizer, não, a gente não tem alma nem espírito. Tá bom, mas energia tem. Né? Então, o corpo desprovido de sentidos da mente e do espírito ou da energia não pode ser definido como vida, né? O que é interessante nisso aqui?
é interessante esse conceito porque isso determina tudo que vem depois. Quando nós vamos falar de saúde, né, que é um conceito também que a gente só alguns pequenos focos dentro de um curso de saúde você estuda sobre o que é saúde. Na maioria das vezes a gente não estuda o que é saúde. A gente estuda doença e um remédio, um tratamento, né? Mas quando a gente tem um conceito, né, que já vem assim, que é vida, o que é saúde, isso tem que determinar o que vem depois, né? Senão vira discurso vazio, né? Como a gente vê muito assim nas formaturas, né? Formaturas de pessoal da área da saúde, né? Ele fala assim, Hipócrates disse que teu alimento seja o teu remédio, que faça do teu remédio o teu alimento. Apagou. Nunca mais se fala disso, né? O pai da medicina já dizia, faça do teu remédio, do teu alimento, blá, blá, blá. Desligou o microfone e acabou, ninguém fala mais daquilo. Isso é um discurso vazio, né? Mas não pode ser assim, né? Na visão do Ayurveda, isso, por exemplo, né, que o alimento é um remédio e que muitas vezes a gente faz o remédio é um alimento, isso é cotidiano, isso é dia a dia, como a gente vai falar na próxima aula, vou mostrar isso para vocês. Então, definindo melhor assim, o que é o Ayurveda e seus principais objetivos, né, e suas principais características, veja uma coisa fundamental também do Ayurveda e que hoje vem sendo resgatado, né? Uma visão mais humanista, né, do ser humano, né? Lidar de modo especial com as pessoas e não apenas com a doença. Não está acontecendo isso hoje? Hoje, modernamente, nós estamos fazendo o quê? Humanização da medicina. Como é que era antes? Né? Imagina, assim, a medicina não é humanizada, é o quê? Desumana? Né? Estranho você pensar nisso, mas é realidade. Nós estamos hoje passando por um movimento de humanização da medicina, né? E eu lembro também assim que a gente passou por vários ajustes ao longo do nosso curso devido a esse movimento de humanização da medicina. Porque era muito comum nas visitas que a gente fazia, isso assim, é real mesmo, né? Parece piada, as pessoas contam isso como piada ou às vezes como ofensa. A gente não pode tomar nem como piada nem como ofensa, porque era realidade, né? A gente fazendo visitas nas enfermarias, normalmente professores, residentes, até mesmo estudantes, falavam assim, me dá a papeleta do leito 3 da enfermaria 4 aí. Escuta, e a leito 3 lá da enfermaria 4, como é que está? Não tinha uma pessoa ali, tinha, sei lá, né? Uma coisa, né? Um caso. Não tinha nome. A gente passava assim, visita, né? Professor e os ratinhos atrás do professor, tudo com papel na mão, né? Aí chegava no pé da cama, né, do paciente, do leito do paciente, paciente tal, não sei o que, diagnóstico, né? Isso aqui é uma colite, não sei o que, isso aqui é um gastrite, não sei o que. Olha só, caso verídico. Parece piada, mas não é. Caso verídico. E eu estava lá vendo a história. Aí chegou o residente. Professor, esse paciente aqui está com uma história de uma dor abdominal, não sei o que. O paciente sentou na cama. História não. Se eu estou falando é porque é verdade. Aí todo mundo olhou para ele. Tipo assim, ele fala. Imagina, né? Assim, depois a gente foi pensar, nossa, né? A gente chega, aquela turma de gente assim, para e começa a falar de parece que é uma coisa que não está ali, né? Isso aqui é uma história de um paciente está com uma história de dor abdominal. Nossa, né? Então esse movimento de humanizar a medicina é uma coisa recente, né? Moderna. Mas é uma característica do Ayurveda, né? A gente lida com pessoas e não com doença, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso também na próxima aula nossa, para mostrar que isso é dia a dia, é cotidiano, não é discurso vazio, né? Então, muitas coisas que a gente vê assim como discursos vazios, né? Vamos humanizar a medicina, não sei o quê. Chega lá, muitas vezes a coisa nem foi aceita ainda, né?
Na prática não é. Né? Para o Ayurveda isso é cotidiano. Isso é simplesmente conceito vital, central. Né? O Ayurveda lida com pessoas. As pessoas podem estar enfermas. Né? A gente não lida com doença. A gente vai falar sobre isso depois. E outra coisa, ao lidar com a pessoa, a gente vê o ser humano e a vida da pessoa como um todo, né? Nos seus vários aspectos. Nós já falamos físico, mental, emocional, energético ou espiritual. Né? Então, essa abordagem integral da pessoa e da sua vida. O fato da enfermidade estar acontecendo na vida da pessoa significa que tem a ver com tudo que ela vive, com tudo que ela faz. Né? Tem a ver com seus hábitos, tem a ver com seu emocional, tem a ver com seu ambiente, né? Evidentemente com o que ela come, com o que ela pensa, com o que ela faz, né? Ou com o que ela não faz. Né? Por isso essa visão integral. Mas também uma visão integral da própria medicina. A gente sempre diz que o Ayurveda é uma ciência maternal. Né? Ela abraça, ela abrange. Né? Então, sim, a gente valoriza mesmo os recursos modernos, né? Que são úteis em muitos aspectos, não é verdade? Exames, diagnósticos, né? Eles têm o seu papel, eles têm o seu lugar, têm a sua importância. Métodos de tratamento. Né? Então, assim, apesar de sofrer um preconceito, muitas vezes, por parte da medicina ocidental moderna e dos profissionais da medicina ocidental moderna, a visão do Ayurveda é abranger, né? Valorizar. E a gente sempre fala isso. Né? É importante o papel do especialista. Né? Se a pessoa, por exemplo, ela teve... amputou um dedo ali, cortou um dedo ali na máquina. Quem que ela quer? O especialista em dedo. De preferência do dedo anelar da mão direita. Tem um especialista no dedo anelar da mão direita, eu vou nele. Né? Para você, né? Teve uma fratura, teve um acidente, né? Ou teve uma enfermidade específica. Né? Deu um derrame na retina, quem que ela quer? O retinologista. Né? Deu uma arritmia no coração, quem você quer? Um cardiologista? Não, eu quero um arritmologista. Né? E assim vai. Naquele momento é importante. Então o papel do especialista é importante. Né? Agora o que é realidade na medicina? Isso a gente ouve dos nossos professores até hoje. 80% dos pacientes que vão para os hospitais, para os centros de saúde, não precisariam ir lá se tivesse uma atenção primária ali no seu bairro, na sua medicina de família, né? No seu agente de saúde. Ou se ele tivesse educação em saúde, 80% não estaria ali abarrotando os hospitais, as salas de espera. Né? Só que esses 80%, eles não têm mesmo uma atenção para eles. Todo o sistema de medicina é feito para atender os 20% de casos mais graves. Né? Então, esse grande espaço aí, o Ayurveda pode nos ajudar. É uma resposta para isso, segundo a Organização Mundial de Saúde. Esses 80%, né, que são ainda doenças em fase inicial, em fase primária, fase funcional, né, que poderiam ser muito bem cuidados com hábitos, alimentos, né, medicamentos simples, que não precisaria de um especialista. Né. Eu, por exemplo, conheço uns professores da área de endocrinologia que não tratam diabetes. Não, diabetes eu não mexo, não atendo. Paciente de diabetes, manda para os outros aí, porque eu quero tais, sabe, síndromes complexas, né, da endocrinologia, doenças raras, difíceis. Né, que aquilo é onde ele se sente mais estimulado. Né, e toda, na verdade, a medicina se sente estimulada por os casos mais complexos, mais graves. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, são a minoria. Por isso, assim, é importante sim, né,
Mas o Ayurveda tem uma visão completa, uma ciência para a vida, né? E não apenas um tratado de medicamentos e doenças, ou medicamentos fortes para doenças graves, né? Ela tem uma visão mais ampla. E ela abraça a medicina convencional nesse sentido, né? Então, olha só que interessante. Os 3 principais objetivos do Ayurveda, enquanto esse método, enquanto essa ciência. Primeiramente, preservar a saúde. Preservar a saúde, prevenir adoecimento, né? Isso no nível individual. O Ayurveda, como diz o Dr. Ram, lá, né, no Congresso da Argentina, ele falou assim, né, que o Ayurveda tem um estudo que é como você estudar assim, o manual de instruções da pessoa, né? Ou quando você compra um carro, não vem lá o manual do proprietário? Exatamente. Então, o estudo da constituição psicofísica, Prakriti, Prakruti, é um estudo do nosso modo de funcionar, né? Nosso manual de instruções. Para quê? Para a gente manter a saúde e evitar de entrar nos ramos das doenças, né? Prevenir as doenças. No segundo lugar, então, já que a gente consegue fazer aquilo, então promover, lapidar, para a pessoa ter assim, níveis mais elevados de harmonia, de saúde, de ter vitalidade, energia, disposição, pique, né? Não só para trabalhar, mas também para ser criativo, também para se divertir, né? Também para fazer coisas novas, né? Se relacionar, né? Ter uma saúde mais brilhosa, né? Níveis mais altos de promover a sua saúde, energia, disposição, pique, vitalidade, libido, né? Tem ramos da Ayurveda que vão fazer isso daqui. Porque a gente mal tem notícia disso na medicina convencional, não é verdade? Vai ver lá nos especialidades, abre seu caderninho do convênio aí. Um dia eu estava tendo uma aula com um professor lá, nessa área de medicina natural, né? Aí ele perguntou assim para a plateia, né? Quem aqui tem plano de saúde? Vocês têm plano de saúde? Quem tem plano de saúde? Qual que é o seu plano de saúde? Unimed, né? E o seu? Unimed, o seu? E o seu? Hã? Bradesco. E o seu? E o seu? Unimed. Não, mas vocês não entenderam a minha pergunta. Você está falando plano de doença. Quem tem esses planos aí está planejando adoecer, precisar de hospital, ambulância, cirurgia, não é? Vai lá no guia médico do seu convênio e procura lá. Especialidade, promoção e lapidação da saúde para permanecer saudável. Tem? Então, acho que é só a Margarete que tem um plano de saúde. Qual é o seu plano de saúde, Margarete? É ficar saudável, né? Ter bons hábitos, etc. É fazer isso aqui, né? Esse é um bom plano de saúde, né? Um bom plano de investir em saúde, né? Foi uma pegadinha que ele fez e geralmente as pessoas caem mesmo, não tem jeito, né? Mas não é culpa da gente, né? É culpa do marketing, né? O marketing é plano de saúde. Então você vai ver, só tem hospital, ambulância, especialista em doença, né? Mas lá em terceiro lugar, colocando em terceiro lugar também, existe esse objetivo de contribuir para a cura dos pacientes enfermos, no tratamento, acompanhamento, né, dos pacientes enfermos, né? Até aqui a gente tem que ter cuidado, assim, não é tratar doenças, é cuidar das pessoas que estão enfermas. Então, vejam bem, 3 objetivos importantes. Mas em terceiro lugar é isso, né? Os pacientes enfermos. Em primeiro lugar, prevenir. Em segundo lugar, lapidar. Trazer mais vitalidade para as pessoas. E tem especialidades disso, né? No Ayurveda. Olha só, os ramos de especialidade. Vamos observar aqui os 8 ramos de especialidade. A medicina interna, pediatria, psiquiatria, doença de cabeça e pescoço, cirurgia, toxicologia. Aqui são ramos que estão voltados para pacientes com enfermidades, né? Mas tem esses 2 ramos aqui, ó, Rasayana e Vajikara Chikitsa. Rasayana Chikitsa e Vajikara Chikitsa.
ciência do rejuvenescimento ou ciência dos afrodisíacos, que são termos que a gente vai depois também, na outra aula, aprofundar mais e detalhar melhor isso, são ramos que se voltam exatamente para a prevenção e promoção e lapidação da saúde, né? A gente vai falar então em outras aulas sobre esses temas e esses outros tópicos que a gente mencionou aqui, né? Agora é importante assim, a gente estudar, né? Ler livros, apostilas, sobre esses conceitos fundamentais, sobre o que é o Ayurveda, sobre esses fundamentos e princípios do que é o Ayurveda, né? E nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouco mais, né? Conhecendo então, por exemplo, né? Quais são os fundamentos teóricos do sistema Tridosha, os 5 elementos, né? A fisiologia de acordo com o Ayurveda, né? O desenvolvimento da enfermidade, né? E depois também como o Ayurveda vê a questão das plantas e das ervas e como utiliza as ervas medicinais, né? Então, leiam a apostila, né? Revejam, né, nossa conversa, leiam livros, conversem com as pessoas e a gente vai introduzindo mais conceitos sobre o Ayurveda. Até a próxima.